Morte do ministro Teori Zavascki do STF choca o mundo político. O presidente do PSDB, Aécio Neves, elogiou a forma equilibrada com que ele conduziu um momento difícil, referindo-se à Operação Lava Jato. Para o governador paulista, Geraldo Alckmin, Zavascki era uma das pessoas mais lúcidas e coerentes do judiciário, um modelo de sobriedade. O presidente do Democratas, Agripino Maia, disse em nota que o Supremo perde uma referência em equilíbrio e saber jurídico. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, destaca a perda de um exemplar cidadão e magistrado qualificadíssimo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o ministro Zavascki engrandeceu o STF com uma postura firme, discreta e justa. Ele era realmente tudo isso, era um ministro conhecido pela discrição, pelo rigor técnico e jurídico. Ele é um magistrado de carreira, veio da Justiça Federal, passou pelo STJ e chegou ao STF nomeado pela então presidente Dilma Rousseff, quando abriu a vaga do ministro Eros Grau, que se aposentou. Era muito discreto, gostava pouco de falar fora dos autos, falava com a imprensa em raras ocasiões. Eu mesma tive o privilégio de participar de algumas delas, estivemos juntos algumas vezes no seu gabinete, e ele sempre era muito ponderado ao pontuar o aspecto jurídico das suas decisões. Ele também tinha um humor bem peculiar, era um humor gaúcho, assim, não era uma pessoa desprovida de humor, apesar dessa descrição, não. Mas o irônico dessas declarações é que, tirando o Rodrigo Maia, de toda essa lista que nós lemos aqui, todos são investigados na Lava Jato. Então, eles fazem essa homenagem ao ministro Teori, mas estavam nas mãos dele até o acidente. O destino desses políticos estaria na mão dele. Isso é o irônico da situação. Agora fica o problema de como se fará a substituição do grande juiz brasileiro Teori Zavascki, relator do processo. Nós já tivemos entrevista aqui, inclusive do ministro Francisco Rezec, sugerindo que a substituição se faça pelo revisor. Teori era o relator. O revisor é o Celso de Mello, é o decano do Supremo Tribunal Federal. E realmente o artigo 38 do regimento interno do Supremo, que aliás eu vi aqui, tem 479 páginas, define que o revisor é que substitui o relator em determinadas situações. De emergência, né, Joseval? A presidente Carmen Lúcia também como presidente, aí é o artigo 68 que define, poderá determinar a redistribuição do processo caso a relatoria fique vaga por mais de 30 dias. Conforme o regimento, esse procedimento vale para mandato de segurança, reclamações, extradições, conflitos de jurisdição, de atribuições, etc. Tem outras situações. Mas diante do risco de grave perecimento de direito e na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrerem 6 meses após essa vacância. Em casos excepcionais, também pode ser estendido a outros tipos de processo. E o normal, na verdade, no caso de morte, é que todos os processos que estavam na competência de Teori sejam entregues ao seu substituto. Mas isso vai demorar tanto e é tão urgente, porque o Brasil aguarda essa decisão, a homologação, inclusive, da delação premiada da Odebrecht, falava-se em 900 depoimentos, imagine, e, evidentemente, o Supremo vai ter que tomar uma decisão e aplicar uma outra forma que não seja a indicação de um novo ministro para o cargo, sabatina do Senado, etc, etc. O Brasil não suporta todo esse tempo de espera. Além do tempo de espera, Joseval, tem um caráter aí delicado, político, nessa possibilidade de substituição pelo novo indicado, que é o presidente Michel Temer, em pessoa, é citado na delação da Odebrecht, cuja homologação será a primeira medida a ser tomada pelo sucessor de Teori Zavascki. Não só ele, vários ministros. Ontem o primeiro-ministro que se apressou a dizer que Temer vai ser rápido nessa escolha é Moreira Franco, que também é mencionado na mesma delação. O Senado, que tem por prerrogativa sabatinar e aprovar
o indicado, tem 24 senadores investigados no Supremo, 13 deles na Lava Jato. Provavelmente o presidente da CCJ, que vai ser a comissão que vai sabatinar o indicado, será Renan Calheiros, que é indiciado em 8 inquéritos na Lava Jato. Então, o que se dizia ontem entre os próprios ministros ali, colhidos pela surpresa, ainda muito abalados pela tragédia, era que o mais indicado seria que a presidente Carmen Lúcia indicasse o substituto de Teori na turma, que é a que julga a Lava Jato. E então, portanto, já esse... Não, ela passasse um ministro da primeira turma para a segunda, para ocupar a cadeira do Teori Zavascki na segunda turma. E esse ministro automaticamente assumiria a relatoria. Era uma outra saída ventilada pelos próprios integrantes da corte, porque aí atenderia a esse caso de substituto que fala o artigo em caso expresso de morte. Ela nomearia um substituto para ele na turma que julga a Lava Jato. Não sei se isso vai ser possível. Eu acho difícil que o presidente Michel Temer queira abrir mão da prerrogativa de indicar, ainda mais num caso delicado como esse, mas eu acho que a gente vai assistir a uma outra queda de braço entre os poderes em virtude dessa substituição. Olha, desculpe, eu ouvi até uma sugestão de que se devia indicar o Sérgio Moro. Sérgio Isso daí Moro. é o que falaram ontem, né? Jamais isso. Jamais. Eu imagino. Ele tem pretensões de ir ao Supremo, acho que não será agora, e também não pode ser num cargo... Ele tem a condição da reputação ilibada, sem dúvida. Bom, e a pretensão é Mas acho que legítima, né? falta a pretensão do notável saber jurídico. Será, Josival? É um juiz muito técnico e bastante experimentado. Sim, mas falta essa condição de homem que já foi citado em jurisprudência, tem várias obras. Ah, sim, pode ser. É o chamado Mas o Toffoli também não tem. Não importa. Não importa. O que a Constituição exige é reputação ilibada e notável saber jurídico. Isso não é a coragem, nem a reputação. O notável saber jurídico é outra coisa. Ele tem pretensão de chegar ao Supremo, já foi substituto no Supremo, ele foi auxiliar da ministra Rosa Weber no Mensalão, teve uma atuação importante ali na tipificação do crime de formação de quadrilha na época do Mensalão, mas realmente eu acho que não é agora, e também acho que haveria impedimento dele julgar a Lava Jato já tendo julgado em primeira instância. Então isso vai até contra as pretensões dos defensores do Sérgio Moro. Não, e passa por toda a segunda instância do Poder Judiciário brasileiro. Pois é. Seria trágico, né?